Ora bem, porquê a construção de locomotivas a vapor? Bem, cada um tem a sua tendência. Por conseguinte, cada um constrói aquilo que gosta. Como é o meu caso. Como eu nasci próximo das locomotivas a vapor, embora a minha atividade profissional tenha sido uma coisa completamente diferente, que foi eletrónica de aviação comercial, eu acabei por regressar às origens, visto que os meus pais foram ferroviários e, portanto, nasci próximo das locomotivas a vapor e cheguei a trabalhar, digamos, na empresa dos caminhos de ferro portugueses, embora tenha sido por pouco tempo, pois, como digo, foi para a aviação comercial como técnico de eletrónica. Como conheço, digamos, o funcionamento mais ou menos pormenorizado das locomotivas a vapor, e tenho um pequeno laboratório, digamos, onde posso fazer alguns trabalhos, e agora já na situação de reformado, tenho nos últimos 10 anos tenho construído locomotivas a vapor. Também já construí modelos de aviões telecomandados. Como era técnico de eletrónica, cheguei a construir telecomandos digitais proporcionais, e ainda faço aeromodelismo também. Se bem que agora estou a gostar mais das locomotivas a vapor e praticando, digamos, este desporto que é o vapor vivo, como se diz em português, os ingleses dizem live steam. Por aqui me entretenho. Agora, para quem não conhece, conduzir uma locomotiva a vapor deste estilo, digamos, visto que esta é uma locomotiva a vapor já semi-rápida, digamos, existiam muito mais rápidas, é evidente que sempre existiram locomotivas a vapor. Estou-me agora a referir às grandes, é evidente. Existiram locomotivas a vapor que deram 140, 150, 160 e 180 km por hora. Mas uma locomotiva a vapor média dava 70, 80, vá lá, 60, 70, 80, por aí fora. E esta seria talvez uma locomotiva média, de velocidade média, visto que as mais lentas davam velocidades muito mais baixas, não é evidente, e passaram a deixar de ser utilizadas em comboios precisamente por serem lentas. E eram utilizadas nas estações a fazer manobras, manobrar os vagões e coisas assim. Este tipo de locomotiva que esta pretende imitar é uma locomotiva, digamos, já um pouquinho rápida. Por conseguinte, fazia percursos bastante grandes, de 200, 300 km e mais, digamos. Ora bem, levar um comboio de 300, 400, 500, 600 e até 800 toneladas não era tarefa fácil fazer um percurso de 200, 300 ou 400 km. Isto tinha muito que saber pela parte dos maquinistas. Para além de trabalhoso que era. Isto era conduzido, estas locomotivas
eram conduzidas por 2 pessoas, um maquinista e um fogueiro. Existiram locomotivas bastante maiores que tinham que ser conduzidas por 3 e 4 pessoas, devido a que para alimentar uma caldeira do tamanho que elas tinham que ser mais que um homem. Mas neste caso desta não, um homem alimentava a caldeira a carvão. As iniciais eram a carvão e até primeiramente foram a lenha. Depois, ultimamente, acabaram por ser alimentadas a óleo muito espesso, digamos, óleos pesados, como também se chamava. Aí a tarefa do fogueiro já estava muito facilitada, porque o óleo bastava apenas abrir uma torneira, uma válvula, e o óleo jorrava lá para dentro e ele tinha que controlar, digamos, a quantidade de óleo que para lá era deitado para que ardia, e tornava-se mais fácil. Mas alimentar uma caldeira destas a carvão através da sua fornalha era muito trabalhoso, e isso era tarefa para o fogueiro. O maquinista, por vezes, se fosse um pouco camarada com o fogueiro, podia dar alguma ajudinha, mas ele tinha mais a função de conduzir a locomotiva, ter atenção à sinalização, à velocidade, aos percursos da linha, abrir mais ou menos o regulador de vapor, que é equivalente ao acelerador dos automóveis. Neste caso era manual, nos automóveis é pedal, mas aqui era manual, é um chamado regulador de vapor. Portanto, ele tinha que fazer essas tarefas. Portanto, tinha que ter também atenção à quantidade de água que estava dentro da caldeira, porque a água ia-se gastando, e à medida que se vai gastando, a caldeira precisa de ser alimentada com água, porque se não for alimentada com água, ela vai arder, a própria caldeira queima-se e pode até arrebentar. Se o fogo estiver ativo e não houver água dentro da caldeira, a chapa interior da fornalha não aguenta e queima-se, derrete. A temperatura é tão alta, derrete, chega a atingir 2 ou 3 mil graus lá dentro, se não se colocar água dentro da caldeira para que a chapa não aqueça tanto. Portanto, consumiam estas locomotivas, em certos percursos, 4, 5, 6 toneladas de carvão. Ora bem, como podem ver, transferir carvão de dentro do tenda, da parte de trás, aqui para dentro da fornalha, quantidades destes em percursos assim bastante compridos, duravam 5, 6, 7, 8 horas, bom, era tarefa complicada. Mas fazia-se. Tinha que se fazer, e era o emprego das pessoas, dava-lhes o devido trabalho, mas fazia-se. E o facto é que as locomotivas tinham muita força, rebocavam comboios muitíssimo pesados. Basta-se até dizer que, até hoje, tanto quanto eu sei, a locomotiva mais potente do mundo foi a vapor. Existiram umas americanas, que eram as Big Boys, que tinham 2 conjuntos de motores de cada lado, eram muito compridas. Essas locomotivas tinham uma potência que era uma coisa exorbitante, uma coisa enorme. E existiram outras também chamadas as Garrates, também eram mais ou menos equivalentes, embora fossem diferentes de aspecto, mas também tinham muitíssima potência. Portanto, isto foi nos tempos áureos do vapor, mas posso, no entanto, dizer que ainda hoje existem países que usam locomotivas a vapor. Por exemplo, a África do Sul, creio que tem, parte da África também, ali naquela zona de Angola e Moçambique, na Rodésia, naquelas zonas, existem locomotivas a vapor. E não sei se os chineses ainda hoje constroem locomotivas a vapor, mas não sei, até há tempo ainda construíam.
E isto porque eles têm carvão que não sabem o que é que lhe han de fazer. E ainda têm, por conseguinte, lá locomotivas a vapor a funcionar. Portanto, se há combustível em abundância, por que não usá-lo? E pronto, vou terminar, que já lá vou com 10 minutos de filme.